Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, Lições do Passado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção, buscando a iluminação do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que aprendamos da história do passado, que o Deus que cuidou do seu povo no passado é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele cuida de nós. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Lições do passado. O verso áureo: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos 78, versos 3 e 4. Este verso áureo é um incentivo para você contar, testemunhar dos grandes feitos do Senhor no passado e mostrar para os filhos e os filhos dos seus filhos que o Deus que guiou e cuidou de Israel é o mesmo Deus hoje, ontem e eternamente. Ele não muda. Ele é fiel às suas promessas. Em muitos salmos, o louvor assume a forma de narração dos poderosos atos de salvação do Senhor. Esses salmos são chamados com frequência de salmos da história da salvação ou salmos históricos. Alguns apelam ao povo de Deus, dizendo-lhes para aprender com a sua história, em especial com os erros deles e dos seus antepassados. Certos salmos históricos contêm um estilo predominante de hino que destaca os feitos maravilhosos anteriores de Deus em favor do seu povo e que fortalecem sua confiança no Senhor, que é capaz e fiel para libertá-los das suas dificuldades presentes. O atrativo especial dos salmos históricos é que eles nos ajudam a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e a reivindicar esse passado como nosso. Como fomos adotados na família do povo histórico, o povo de Deus, por meio de Cristo Jesus, a herança histórica do antigo povo de Israel é de fato o relato da nossa ascendência espiritual. Tem tudo a ver o Israel do passado com o Israel espiritual do Novo Testamento. Você pertence ao Israel espiritual do Novo Testamento. Portanto, podemos e devemos aprender com o passado deles, que também é o nosso. É o passado do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. O objetivo final é perceber que cada geração do povo de Deus desempenha um papel pequeno, mas significativo no grande desdobramento histórico dos propósitos divinos, soberanos, no grande conflito entre o bem e o mal. Neste grande conflito, você está ao lado de Jesus Cristo. Ele usa você. Ele faz de você um canal de bênçãos para aqueles que vivem ao seu redor. Deus nos quer ensinar que Ele é fiel. Ele não abandona. Ele não esquece as promessas que Ele fez. Você pode confiar nele. Aleluia. Na parte de domingo, a incansável fidelidade do Senhor. Você pode abrir agora comigo a Bíblia em Salmo 78. Salmo 78, vamos ver sobre a incansável fidelidade do Senhor. Vamos ler juntos, Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos,
para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Interessante, queridos, que este salmo, ele se aplica a você como pai, contando aos seus filhos os grandes feitos do Senhor, para que eles creiam nesse Deus de Israel, que é o nosso Deus e que deve ser o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos. Verso 8: e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Verso 24: e fizesse chover sobre eles um maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. O maná era o trigo do céu, o pão celestial. Verso 26: fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial e ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo, não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Interessante, queridos, que aqueles que comeram a carne que Deus deu, mas eles não pediram a carne, eles comeram porque Deus deu, estes não morreram. Mas aqueles que reclamaram do pão celestial e que amaldiçoaram o pão celestial, chamando de vil pão, queridos, estes morreram com as carnes nos dentes. E o verso 37: porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Verso 41, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã. Verso 51, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Deus tirou a multidão de israelitas lá do Egito, cerca de 2 milhões de homens, mulheres e crianças, porque eram 603 mil homens de 20 anos para cima. Mas contando os abaixo de 20 anos e mulheres e crianças, dava uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Deus os guiou como a um rebanho pelo deserto. As revisões do passado de Israel destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Deus. Um povo duro de coração. Será que hoje é diferente? Ou será que continuamos sendo duros de coração? Reconhecemos o poder de Deus? Olhando para o passado, nós vemos como Deus é amor, como Deus é bondade, tolerante. Quando revisamos o passado, também vamos ser ensinados para não repetir os mesmos erros dos nossos antepassados, mas confiar em Deus e permanecer fiéis à sua aliança.
O salmista usa a história como uma parábola, o que significa que o povo deve ponderar sobre a mensagem do salmo e procurar o significado dela. O Salmo 78, verso 2, é uma descrição profética do método de Jesus de ensinar por parábolas. O Salmo também reflete sobre o Êxodo, o assentamento em Canaã e a época de Davi. Demonstra os atos gloriosos do Senhor e as consequências de quebrar a aliança. A história de Israel relata muitas formas de deslealdade e infidelidade do povo de Deus, especialmente a sua idolatria. O salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel. Eles esqueceram o que Deus havia feito por eles, não confiaram nele, colocaram-no à prova, se rebelaram contra ele e falharam em guardar a sua lei, sua aliança e seus testemunhos. Nós ficamos perplexos com a teimosia e com a cegueira do povo de Israel no passado. Mas será que o povo de Deus hoje é diferente? Você acha que Laodiceia, essa igreja que é morna, não é fria e nem quente? Ela é morna, ela é comprometida com o mundo. Jesus está à porta, batendo, pedindo entrada, é porque ele está do lado de fora, querendo entrar. Temos tudo, temos uma ótima igreja, lindas e poderosas doutrinas, mas onde está Jesus? Jesus está do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Queridos, será que a história do povo de Laodiceia hoje é diferente da história do povo de Israel no passado? Ou continuamos sendo teimosos e cegos? Antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também nos esquecer das maravilhas que Deus já realizou e negligenciar suas exigências da aliança? As batalhas mal sucedidas do povo de Deus elucidam a lição do Salmo de que os esforços humanos separados da fidelidade a Deus estão condenados ao fracasso. Vamos fracassar se esquecermos de Deus. Se largarmos a mão do nosso Deus, esta mão todo-poderosa. Que lições você aprendeu ao ler o Salmo 78? Que lições deveríamos ter aprendido com os erros dos nossos antepassados? Queridos, que o Espírito Santo faça de você um cristão laodiceano, aquecido pelo Espírito Santo, inflamado pelo Espírito Santo. Que você seja laodiceano, mas o remanescente laodiceano, esse remanescente fiel, que cumpre a missão de Deus na pregação da verdade presente para os nossos dias. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe. Aleluia! Na parte de segunda-feira, lembrando a história e o louvor a Deus. Quais eventos históricos e respectivas lições vemos no Salmo 105? Abra a Bíblia agora no Salmo 105 e vamos meditar nestas verdades aqui reveladas. Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Deus quer que você, povo de Deus, torne conhecidas as obras e os grandes feitos dele neste mundo. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Nós falamos das maravilhas de Deus pregando, dando testemunhos e também cantando, salmodiando. Verso 3, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Deus não se esquece, ele não tem amnésia, ele só esquece os nossos pecados, lançando-os nas profundezas do mar, mas ele não se esquece das promessas que ele fez, ele é fiel em cumpri-las. Verso 10,
o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Os ungidos do Senhor não é somente o pastor, o ancião, não. Os ungidos do Senhor aqui é uma referência ao povo de Deus. Todo aquele que é do Israel espiritual comprado pelo sangue de Jesus Cristo é considerado por Deus meu ungido. E o verso 16: chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Perceba que o Egito é chamado na Bíblia de a terra de Cão. Cão, um dos filhos de Noé, o filho desobediente, a descendência de Cão foi rebelde, foi revoltado contra Deus, e da descendência de Cão veio Nimrod, o construtor de Babel, a Babilônia. Queridos, o Egito é chamado de a terra de Cão. Ele multiplicou sobremodo o seu povo e os fez mais poderosos do que os seus inimigos, mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Verso 26, enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão, ou seja, no Egito, ou seja, ali na África. E aqui mais diz o verso 29, converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram os gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas ele os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Que salmo lindo este Salmo 105, porque mostra como Deus agiu para libertar o seu povo de uma forma miraculosa. O Salmo 105 relembra eventos-chave que moldaram o relacionamento de aliança entre o Senhor e o seu povo Israel. Ele se concentra na aliança de Deus com Abraão, em que Deus prometeu dar a terra prometida a ele e aos seus descendentes, e em como essa promessa confirmada a Isaque e a Jacó foi providencialmente cumprida por meio de José, Moisés e Arão, e no tempo da conquista de Canaã. O Salmo 105 dá esperança ao povo de Deus em todas as gerações, pois as obras divinas maravilhosas no passado garantem o amor imutável de Deus ao seu povo em todos os tempos. Isto anima você e a mim, ler e meditar no Salmo 105. O Salmo 105 se assemelha ao Salmo 78, ao destacar a fidelidade de Deus ao seu povo na história, e faz isto para glorificar a Deus e inspirar a fidelidade. No entanto, ao contrário do Salmo 78,
O Salmo 105 não menciona os erros passados do povo, só fala da bondade de Deus em cumprir as promessas. Esse salmo tem um propósito diferente. No Salmo 105, a história é recontada através da vida dos maiores patriarcas de Israel, mostrando a liderança providencial divina e a paciente resistência dos patriarcas nas dificuldades. A perseverança e a lealdade dos patriarcas a Deus foram ricamente recompensadas. Assim, o Salmo 105 convida o povo a imitar a fé dos patriarcas e a esperar com confiança a libertação divina no seu próprio tempo. O Salmo 105 possui um estilo de hino, mostrando que, a fim de louvar a Deus verdadeiramente, o povo precisa conhecer os fatos da sua história, que oferece tanto validação para a nossa fé, quanto inúmeras razões para louvar a Deus. Os adoradores são chamados da semente de Abraão e filhos de Jacó, sendo assim considerados o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação. Medite no Salmo 105 e louve a Deus. Somos parte da linhagem de Abraão? Sim, somos da semente de Abraão, porque não temos o sangue de Abraão, não somos judeus, mas nós temos a fé de Abraão. Queridos, em Jesus Cristo você é descendência de Abraão. Em Jesus Cristo nós somos o Israel espiritual. E as bênçãos de Deus no passado, elas vão recair sobre você, povo de Deus, hoje. Bendito seja Deus. Na parte de terça-feira, lembrando a história e o arrependimento. Agora vamos meditar no Salmo 106. Abra sua Bíblia no Salmo 106, verso 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Você duvida da benignidade, da bondade do Senhor? Louve ao Senhor, porque Ele é bom. Verso 2. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Você vai anunciar os louvores de Deus e contar as maravilhas que Ele fez? Verso 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Este Salmo 106 é uma confissão dos pecados. Relembrando os pecados dos antepassados, eles estão pedindo a misericórdia de Deus. Verso 8. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, por fazer conhecido o seu poder. Mesmo com a rebelião e pecaminosidade do povo de Israel, a incredulidade, Deus os perdoou, Deus os salvou por amor do seu nome. Aqui diz o verso 8, não obstante ele os salvou por amor do seu nome. Verso 9, repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Vários salmos, 78, 105 e agora o 106, eles relembram as grandes maravilhas operadas por Deus na travessia do Mar Vermelho, no maná, na água que saiu da rocha. Queridos, estes grandes feitos de Deus são repetidos em vários salmos. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. O povo tem memória curta, hoje ainda temos memória curta. Nós esquecemos de Deus, nós esquecemos da forma como Deus agiu no passado, de forma bondosa e misericordiosa, e somos tentados a duvidar de Deus. Verso 14. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas,
e tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão e lavrou um fogo na sua gente. A chama abrasou os ímpios, fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas do Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Outra vez, Egito, a terra de Cão. Queridos, aqui diz o verso 32, indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Portanto, este salmo está relembrando a impiedade e a pecaminosidade do povo de Israel. É um salmo relembrando quão pecaminosos foram os antepassados. Mas Deus é misericordioso, não esquece da sua aliança, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios, não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, o jugo desigual, se casando com os infiéis, com os pagãos. E o verso 36, e serviram aos seus ídolos, adoraram os ídolos dos povos das nações pagãs, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, queimando seus filhos, sacrificando-os aos demônios, a Satanás. Verso 38, e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Verso 43, muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Deus é muito misericordioso. Se dependesse de mim ou de você, nós já teríamos desistido de Israel por tanta rebelião. Mas Deus é misericordioso. E Ele é misericordioso com você e comigo, meu querido irmão. Ele é misericordioso com os cristãos de Laodiceia. O Salmo 106 também evoca os principais eventos da história de Israel, incluindo o Êxodo, a permanência no deserto e a vida em Canaã. Enfatiza os pecados hediondos dos antepassados que culminaram na geração levada para o exílio. É bem provável que o Salmo tenha sido escrito quando a nação estava em Babilônia, ou depois que voltaram para casa, e o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, narrou esses incidentes históricos e as lições que o povo deveria ter aprendido com eles. Esse Salmo 106 aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança da graça, pela qual salvou o seu povo no passado. Expressa a esperança de que o Senhor novamente mostre favor ao seu povo arrependido e o reúna dentre as nações. O apelo para a libertação não é só um pensamento ilusório, mas uma oração de fé baseada na certeza das libertações passadas e no caráter infalível da fidelidade divina à aliança com seu povo. A lembrança dos fracassos históricos de Israel, no Salmo 106, é parte integrante da confissão de pecados e do reconhecimento de que os israelitas do período desse salmo não eram melhores do que os seus antepassados. Eles admitiram que foram ainda piores do que os seus antepassados, pois conheciam as consequências das iniquidades das gerações anteriores e como Deus exerceu sua grande paciência e graça ao salvá-los, mesmo que tivessem deliberadamente andado de maneira perversa. Se essa foi a conclusão à qual chegaram, pense em nossa situação hoje, pois temos a revelação do caráter divino e da graça salvadora revelados em Jesus na cruz. Hoje temos muito mais luz abundante. Temos o Antigo Testamento, que eles tinham, mas temos também o Novo Testamento, que eles não tinham, e temos o Espírito de profecia, temos toda essa revelação abundante de Deus, portanto somos responsáveis, porque luz dada é luz
cobrada. Temos mais luz abundante, e Deus nos cobra por isso. A boa notícia do Salmo 106 é que o amor inabalável de Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo, quando confessados. Quando confessados, os pecados são perdoados. O papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar a ira divina aponta para o significado da intercessão de Cristo em favor dos crentes. Hoje temos o grande intercessor e mediador nosso, Jesus Cristo. O Salmo 106, 13 diz: logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Queridos, vamos meditar, vamos memorizar os grandes feitos do Senhor. Assim como em vários salmos, os grandes feitos de Deus na libertação do seu povo do Egito, na travessia do Mar Vermelho e também durante os 40 anos no deserto. Todas essas maravilhas operadas por Deus devem ser contadas e recontadas para não esquecermos e contarmos isso para os nossos filhos. Por que é tão fácil acontecer isso conosco também? Porque a igreja de Laodiceia está repleta de luz abundante, mas ela é morna. E se não se arrepender dos seus pecados, Laodiceia será vomitada da boca de Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O apelo de Deus para você, cristão laodiciano, é que você abra a porta para Jesus Cristo. Apaixone-se por Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, cheio de graça. Ele é perdoador. Bendito seja Deus pela sua misericórdia e perdão. Aleluia. Na parte de quarta-feira, a parábola da videira do Senhor. Agora vamos estudar o Salmo 80. Vamos ler juntos. Salmo 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho e que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este é o refrão do Salmo 80, que lembra muito bem a bênção de Deus. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Este Salmo 80 compara o povo de Deus a uma vinha plantada pelo Senhor. E agora o verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. É um clamor a Deus por misericórdia, para que volte, para restaurar, para erguer o povo de Deus caído. Verso 15. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Verso 19. Faze-nos voltar, restaura-nos, Senhor nosso Deus, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este Salmo 80, aqui Israel é retratado como uma vinha, que Deus arrancou do Egito, a terra da opressão, e transportou para a terra prometida, terra de abundância. A imagem de uma vinha transmite a eleição de Israel por Deus e seu cuidado providencial. Contudo, no Salmo 80, a vinha de Deus está sob a sua ira. Os profetas anunciam sua destruição como sinal do juízo divino, pois a videira se tornou ruim. O Salmo 80 não pondera sobre as razões do juízo divino. A tensão entre a ira e o juízo de Deus, por um lado, e a graça e o perdão de Deus, por outro lado, fez com que o salmista temesse que a ira divina pudesse prevalecer e consumir o povo por completo. Mas Deus é misericordioso. Convido você agora para abrir a sua Bíblia em Números 6,
versos 22 a 27. Número 6, versos 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Queridos, é linda esta oração de Números, capítulo 6, versos 22 a 27. O refrão do Salmo 80 evoca a promessa de Arão da bênção perpétua de Deus sobre o seu povo e destaca a esperança de que a graça de Deus triunfe sobre as causas da miséria do povo. Volta para nós, restaura-nos. Ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esta bênção de Deus aqui em Números 6, verso 24, o Senhor te abençoe e te guarde. Você pode se apropriar desta bênção, meu querido irmão. Faça esta oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta bênção, você como pai, você como mãe, você pode dar esta bênção para a sua família, para os seus filhos. Como você tem experimentado o arrependimento como um retorno para Deus? Pecar, todos nós pecamos, mas muitos não se arrependem, muitos não confessam. E o Salmo 80 está falando: restaura-nos, volte para Deus, para que Deus faça resplandecer a luz divina sobre você, para que Deus faça brilhar o teu rosto. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meu querido irmão, este é o Deus, esta é a bênção prometida para você. Aleluia! Na quinta-feira, a supremacia do Senhor na história. Vamos ler agora o Salmo 135. Que eventos históricos são destacados no Salmo 135. Vamos ler. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. É um convite para você louvar ao Senhor, porque Ele é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Verso 5, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Verso 14, pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Queridos, o povo que adora ídolos de prata, de ouro, de pedra, de madeira, eles que carregam em procissões seus ídolos, não sabem o que estão fazendo, porque estão adorando um Deus que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Mas nós, o povo de Deus, esta é a ênfase do Salmo 135. Nós, o povo de Deus, temos um Deus que ouve, tem os olhos abertos para olhar para você e por você, tem os ouvidos abertos para escutar a sua prece, sua confissão, ver o seu arrependimento. Nós temos o Deus dos céus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Por isso aqui o verso 19 diz: casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor. Por quê? Você não adora ídolos, você não adora um Deus morto, mas nós adoramos o Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, a casa de Israel bendiga o Senhor, casa de Arão bendiga o Senhor, casa de Levi bendiga o Senhor. Todos os que temeis ao Senhor, louvem ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor.
O Salmo 135 convoca o povo de Deus a louvar ao Senhor por sua bondade, fidelidade, demonstradas na criação e na história da salvação de Israel na época do Êxodo e na conquista da terra prometida. O Senhor demonstrou sua graça escolhendo Israel como seu tesouro especial. Tesouro especial transmite a distinta relação de aliança entre o Senhor e o seu povo. A escolha de Israel foi baseada na vontade soberana do Senhor. Portanto, Israel não tem motivo para se sentir superior a outros povos. O Salmo 135, 6 e 7 demonstra que os propósitos do Senhor para o mundo não começaram com Israel, mas com a criação. Por isso, Israel deve humildemente cumprir seu papel designado nos propósitos salvíficos de Deus para todo o mundo. Deus o julgará e terá compaixão dele. O julgamento, nesse sentido, é a vindicação divina dos oprimidos e dos desamparados. A promessa é que o Senhor pleiteará a causa do seu povo e o defenderá. Assim, o objetivo do Salmo 135 é motivar o povo de Deus a confiar no Senhor e a permanecer fiel à aliança com Ele. A fidelidade do Senhor ao seu povo levou o salmista a afirmar a inutilidade dos ídolos e a supremacia do Senhor do mundo, Deus, Criador e Redentor nosso. A confiança nos ídolos torna seus adoradores tão destituídos de esperança e desamparados quanto os seus objetos de adoração. O Salmo demonstra que Deus deve ser louvado como Criador e Salvador do povo. Visto que o poder de Deus na criação e na história é incomparável, o povo de Deus deve sempre confiar nele e adorar a ele somente. Como nosso Criador e Redentor, somente ele deve ser adorado. E a adoração de qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa é chamada na Bíblia de idolatria. Como saber que não temos ídolos? Os ídolos podem não ser de prata, de ouro, de pedra, de madeira, mas certamente Satanás inventou ídolos para esta geração moderna em que vivemos hoje. Quais são os ídolos que você adora? Talvez o dinheiro? Talvez o trabalho? Você coloca em primeiro lugar o trabalho acima de Deus como prioridade na sua vida? Talvez a internet? Queridos, qual é o ídolo que está impedindo a sua adoração a Deus? Por que é fácil cometer o pecado da idolatria? Porque o ídolo vem disfarçado. Satanás criou ídolos modernos. Com estes ídolos, ele está afastando o povo de Deus dos caminhos de Deus. Que Deus, em sua misericórdia, nos convença dos nossos pecados, da nossa idolatria. Hoje, uma grande idolatria é a idolatria do corpo. As pessoas querem mostrar o corpo, idolatram o corpo. Você pode idolatrar seu cabelo, você pode idolatrar seu corpo, seus músculos. Queridos, nós deveremos dar prioridade a Deus, revelar em nossa vida o caráter de Jesus, que as pessoas vejam no seu rosto o rosto de Jesus. Os salmos históricos são um testemunho da fidelidade de Deus ao seu povo. Cada evento foi um passo providencial que levou ao cumprimento da promessa do Salvador na pessoa de Jesus. Mesmo as provações que deixavam o povo perplexo e os fazia pensar que Deus os havia abandonado, estavam sob o controle de Deus e era parte da sua providência, pois Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. O salmista habilmente apresentou a verdade de que mesmo a deslealdade do povo não impediu Deus de se manter fiel ao seu povo e cumprir as promessas. No entanto, os indivíduos e grupos impenitentes que não confessaram, que endureceram o coração, foram excluídos das bênçãos da aliança. Hoje ocorre a mesma coisa. Deus perdoa, mas quem endurece o coração, quem persiste na prática de pecados conscientes e não abandona estes pecados, eles não vão ser beneficiados pela graça, serão excluídos das bênçãos da aliança. Os salmos indicam que nada temos a temer
com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e dos seus ensinos em nosso passado. Estas palavras foram escritas pela serva de Deus, está em Eventos Finais, página 47. Vamos olhar para o passado só no sentido de relembrar de que Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre e que não temos nada a temer no futuro, porque o Deus que vai nos conduzir no futuro é o Deus que já provou ser fiel e conduziu-nos no passado. Nada temos a temer com relação ao futuro. Por quê? Se não nos esquecermos da maneira pela qual o Senhor nos conduziu no passado, nós vamos nos sentir seguros no presente e tranquilos quanto ao futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Para que o povo de Deus avance sem medo, precisa conhecer a história maravilhosa de Deus na vida dos nossos antepassados e também os feitos maravilhosos de Deus na nossa vida particular. Relembrar como Deus nos conduziu e abençoou nos anos que se passaram. A história do povo de Deus demonstra que nenhuma promessa que Deus fez em sua palavra deixará de ser cumprida. Isso inclui as promessas do cuidado individual e a promessa da segunda vinda de Jesus. Jesus voltará. Essa promessa é confiável. Descanse na promessa de Jesus quando disse: eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João capítulo 14, versos 1 até o verso 3. Meu querido irmão, descanse nas promessas desse Deus que nunca falhou e nunca falhará. Ora, vem Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido, Pai das alianças, Pai das misericórdias, aqui estamos te adorando e suplicamos que o Senhor não nos permita endurecer o coração, que, vendo o erro dos nossos antepassados, que não caiamos na mesma rebelião, que não amemos o pecado, mas amemos a Jesus Cristo, confessando os nossos pecados, arrependendo-nos. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo. Aquele que cumpriu as promessas no passado vai cumprir com a maior de todas as promessas, que é a segunda vinda de Jesus. Volte logo, Jesus Cristo. Estamos ansiando, esperando, aguardando e pregando, anunciando a tua breve volta. Volte nos buscar. Vem logo, Jesus Cristo, pois pedimos confiando na tua graça, na tua bondade. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.